Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Um dia nós vamos ter uma versão igualzinha, né? Todos, para não termos problema com a leitura. Mas vamos ler a partir do versículo 5, que diz assim: Estes 12, desculpe, irmãos, no versículo 1 fala que Jesus escolheu 12 discípulos. E que desses 12 discípulos, ele nomina o nome de cada um deles. Tá? Jesus, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder. Você pode repetir comigo o versículo 1? E ele, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder contra os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda espécie de doenças e de toda espécie de enfermidades. Amém? Aí ele nomina aqui os nomes dos apóstolos, um por um. E no versículo 5, ele diz assim: E estes 12 enviou Jesus, dando-lhes ordem, dizendo: Não reis pelo caminho dos gentios, não entreis em nenhuma cidade samaritana, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Enquanto forem, pregai. Enquanto forem, pregai. E o que deveria ser pregado? Diz assim, dizendo: o reino do céu tem se aproximado. E o versículo 8 diz: curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios, livremente recebestes, livremente dai. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos neste momento, Pai, por tua palavra. Ajuda-nos nessa noite a sermos como tu queres. Senhor, muitos não conhecem a sua identidade em ti. Não sabem aquilo que devem fazer como seus discípulos. Mas nessa noite, Senhor, queremos pregar da tua parte e dizer aquilo que o Senhor tem dito para que a igreja possa fazer nessa terra. Ó Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Vá para o livro de Lucas, por favor. Capítulo 10, também de Lucas. Lucas 10. Versículo 1, a escritura diz assim: Depois dessas coisas, o Senhor nomeou também outros 70, e os enviou de 2 em 2, adiante de si, de todas as cidades e lugares aonde haviam de ir. Versículo 8 diz: E em qualquer cidade que entrardes, ele vos receberem, comei das coisas que eles colocarem diante de vós. Curai os enfermos que houver nela, e dizei-lhe: é chegado o reino de Deus. Mas em qualquer cidade que entrardes, e eles não vos receberem, saiam pelas suas ruas e dizei: até muita poeira da vossa cidade que grudou em nós, sacudimos contra vós. Contudo, sabeis disto, que o reino de Deus é chegado a vós. Versículo 17. E os 70 retornaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se sujeitam, a nós pelo teu nome. E ele disse-lhes: eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu.
E eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, de forma alguma, vos fará dano. Somente até aí. Amém? Hoje eu quero falar sobre eu e você, como servos do Senhor. Durante muito tempo a igreja tem se preocupado, e eu tenho visto muitos da igreja até mesmo não estarem preocupados, mas estarem temerosos com relação à ação dos demônios na sua vida. Jesus, no texto que nós lemos, em Mateus capítulo 10, ele diz assim: e ele, chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder contra os espíritos imundos, para expulsarem, para curarem toda espécie de doença e toda a espécie de enfermidades. Aí Jesus agora chega para 70, não mais os 12. Há muitas pessoas que entendem, toda vez que fala discípulos na Bíblia, que Jesus estava se referindo somente aos 12. Mas Jesus teve 12 discípulos, depois teve 70 discípulos, e a Bíblia diz em Atos capítulo 1 que eram 120, e depois em Atos 3 que passaram a ser 3.000, e depois no capítulo 4, se eu não me engano, 5.000, e depois daí fala de multidões de discípulos. Mas não é sobre isso que eu quero dizer, sobre o número de discípulos. Eu quero dizer para você que eu estou hoje à noite aqui diante de discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Você é um discípulo de Jesus? A Bíblia não fala membro da igreja. A Bíblia não fala muito a palavra crente, nem cristão. Mas a Bíblia usa a palavra discípulos. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite não é o que você é, um discípulo simplesmente. Mas qual é o poder que você tem como discípulo de Jesus? Discípulo é um seguidor. E o seguidor de Jesus acreditavam na mensagem de Jesus e seguia as suas ordens. Ele virou para 12 discípulos e diz assim: vai e cure os enfermos, expulse os demônios. Ele disse no versículo 1 de Mateus capítulo 10, que ele deu poder a esses 12 para fazerem isso. Mas no capítulo 10 de Lucas, a Bíblia fala que ele dá esse mesmo poder aos 70. E ele chega em Mateus capítulo 20, Mateus capítulo 28, versículo 18 ao versículo 20, dizendo assim, e eu quero ler com vocês mais um pouquinho, que diz assim: Jesus veio e lhes falou dizendo: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco sempre, até o fim do mundo. Interessante que, se você fizer um paralelo, isso não é estudo bíblico, é só para me pregar o que eu quero pregar para você. Vamos para Marcos capítulo 16, rapidamente.
Se você fizer um paralelo com Marcos, capítulo 16, você vai encontrar, em outras palavras, pelo evangelista Marcos, o que Jesus falou em Mateus, capítulo 28, versículo 20 em diante. Se você olhar de Marcos 16, do versículo 15, você vai encontrar ele dizendo assim: e disse-lhe, ide por todo mundo, versículo 15, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E eles colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Aí a Bíblia fala que depois de Jesus ter falado essa coisa, essas palavras com eles, então depois de ter falado o Senhor com eles, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Olha só, as últimas palavras de Jesus. Jesus sobe, vai para o céu. E os discípulos, agora, começam a fazer aquilo que Jesus mandou que eles fizessem. Ou seja, versículo 20: e eles partiram e pregaram por toda parte, trabalhando o Senhor com eles e confirmando a palavra com os sinais que os seguiam. Amém. Por que essa palavra? No versículo 20 do capítulo 28 de Mateus, fala que o Senhor estaria com seus discípulos até o fim do mundo. Então Jesus não estava falando simplesmente para aqueles discípulos que estavam ali com ele naquele tempo, mas estava falando comigo, com você, com todos nós que estamos hoje em pleno século 21, aqui, no planeta Terra. Amém? Ele está falando com você, meu irmão, ele está falando comigo, ele está falando conosco, ele está falando com todos nós, ele está falando com a sua igreja. Ele disse para os 12: vá, expulse os demônios, cure os enfermos. Ele vai, agora em Lucas, capítulo 19, para os 70, e fala para eles irem, expulsarem demônios, curar os enfermos, fazer a obra do Senhor. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero que você preste atenção no versículo 17 de Lucas capítulo 10, diz: e os 70 retornaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós pelo teu nome. E o versículo 18, ele diz assim: e eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. Mas no versículo 19 ele diz algo que é fantástico. Ele fala assim: eis que vos dou, ele está dizendo para os discípulos, eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada de forma alguma vos fará dano. Você já viu alguns irmãos pregando, dizendo, falando que é maior aquele que está no mundo do que aquele que está em nós, amém? Não. Você ouviu o contrário, alguns irmãos pregando, dizendo assim: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Satanás tem o controle do mundo, do sistema do mundo. E hoje nós estamos dando aula no Centro de Treinamento Bíblico, na parte da manhã, e dizendo para os irmãos, falando sobre a autoridade de Jesus Cristo, sobre o seu poder.
E ele transfere esse poder para a igreja. Aqui ele transfere esse poder para a igreja. Escuta o que eu vou dizer para você, meu amigo. Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: eis que vos dou poder. Na versão King James diz poder, mas na versão atualizada da Bíblia diz Jesus assim, e é o que o texto realmente quer dizer: eis que vos dou autoridade. Escute, você tem autoridade. Você tem autoridade, amém? De se posicionar contra toda a força do mal que se levanta contra você, que tenta te arruinar, que tenta te destruir, porque é maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E Jesus diz para você que você tem autoridade. Escuta, eis que vos dou autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões. Oh, Jesus! Serpentes e escorpiões é a forma que a Bíblia usa para falar da força do mal, dos demônios, de Satanás. Eu quero dizer que ele diz isso para 70 discípulos. Depois ele diz para uma multidão maior do que 70, quando ele sobe para o céu: quem crê em mim, aleluia, esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Você está entendendo, irmãos? Mas no versículo 20 a Bíblia diz assim, no versículo 20 do capítulo de Mateus, capítulo 28, ele diz assim: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, até o fim do mundo, ou até a consumação dos séculos. Isso quer dizer que esse poder não foi dado só para os apóstolos, não foi dado só para os 70 discípulos, ele não foi dado só para aquela multidão que estava com ele quando ele subiu para o céu. Esse poder é dado a todos os discípulos de Jesus hoje, em pleno século 21. Por que você tem que temer o inimigo? A minha mensagem nessa noite para você é: não tema o diabo, não tema o inimigo, porque você é maior do que o diabo. Porque Jesus delegou você e deu autoridade a você e disse assim: eis que vos dou autoridade. Você tem autoridade. O grande problema da igreja é que a igreja não entende que tem autoridade. Ela não reconhece que tem autoridade. Eu lembro do meu ex-pastor que contou uma história uma vez. Eu não sei se ela é muito assim, tem muitos anos, tem mais de 30 anos que ele falou isso. E ele falou de um homem que economizou muito dinheiro para fazer uma viagem de navio. Mas ele não tinha. Ele botou na cabeça dele assim: eu tenho o dinheiro para pagar a passagem, mas eu não tenho dinheiro para minha alimentação nessa viagem de navio. E ele comprou a passagem e foi, entrou no navio, e ele levou a sua própria alimentação. Ele cozinhou algumas dúzias de ovos e levou dentro da sua mala. E ali, todos os dias, de manhã, à tarde, à noite, ele comia um ovo. Mas interessante que dava a hora do almoço no navio, os encarregados lá do serviço do navio vinham chamá-lo: senhor, ao jantar, venha almoçar. Ele falou assim: não, muito obrigado, estou sem fome. E aí
Chamavam ele para o café da manhã, ele dizia assim: não, muito obrigado, eu não tenho fome. Para encurtar a história, para você entender o que eu quero dizer, no final, um daqueles encarregados ficaram preocupados e disseram assim: Senhor, eu não entendo você. Você pagou uma passagem tão cara, com café da manhã, com almoço, com jantar incluso, com tudo incluso, e você está fazendo essa viagem sem comer nada? Ele tinha o direito de tomar café da manhã. Ele tinha o direito de almoçar. Ele tinha o direito de jantar, porque já estava incluso na passagem. Mas a igreja, muitas das vezes, não exerce a sua autoridade, porque não sabe que tem essa autoridade. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus disse aos seus discípulos: esses sinais seguirão aos que creem. Ele não disse: esses sinais seguirão aos bispos, esses sinais seguirão aos pastores, esses sinais seguirão aos líderes da igreja, aos diáconos, à missionária. Ele disse: estes sinais seguirão aos que creem. Exerça a sua autoridade, meu irmão. Se levante no poder de Deus e exerça a sua autoridade. Quando você sentir que o inimigo está se levantando e tentando fazer algo contra você, use a autoridade que o Senhor te deu e expulse em nome de Jesus. Não deixe que ele faça farra na sua vida. Não deixe que ele faça farra na vida da sua família. Não deixe que ele faça farra na vida da igreja, dos membros da igreja. Se revista da autoridade que o Senhor já te deu e use dessa autoridade. Eu vos dou o poder, autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. O inimigo tem poder, mas Jesus tem todo o poder, e ele dá a você autoridade. Ele delega a você essa autoridade para usar desse poder que ele te dá. O mesmo poder que ele diz depois de haver ressuscitado. Ele diz assim: é-me dado todo o poder. Ele não disse 50% do poder. Ele disse 99,9999% do poder. Ele diz assim: é-me dado todo o poder, 100% de poder. É-me dado todo o poder no céu e na terra. E ele vira para os seus discípulos e diz para os seus discípulos: curar os enfermos, expulsar os demônios e fazer a obra do reino de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, é tempo de nos levantarmos. E é tempo de nós detectarmos, sabe, aonde o inimigo está operando, e se levantarmos como guerreiros de Deus, com a autoridade do Senhor, e expulsar esses espíritos maus que têm atormentado vidas até mesmo de membros da igreja, e os membros da igreja não sabem que ele tem autoridade sobre o inimigo, e permite que o inimigo faça a obra na sua vida. E você também pode, com a sua autoridade, ministrar aqueles que não conhecem Jesus, que não sabem da autoridade que eles têm, porque eles não estão em Cristo. Aí eu pergunto: quem é que tem essa autoridade que Jesus fala que deu? Todo aquele que nasceu de novo. Se você nasceu de novo, se você recebeu Jesus como Salvador, se você teve um novo nascimento na sua vida, você tem essa autoridade.
Use, exerça, pratique, comece a viver tempo diferente na sua vida. Você vai levar o médico? Sim, precisamos levar o médico, porque acreditamos que os médicos podem abençoar nossas vidas, e Deus colocou os médicos para nos ajudar. Mas eu quero dizer para você que antes de levar o médico, seja um homem ou uma mulher de fé e use a autoridade que Deus te deu sobre toda a sorte de mal que está sobre você, e ore em nome de Jesus para que o milagre aconteça. Amém? Vira para 2, 3 irmãos e diga: você tem autoridade. Diga para mais alguém: você tem autoridade. Talvez alguma coisa esteja amarrada. Talvez alguma coisa não esteja indo como você quer, e você nunca se percebeu que isso é obra do mal, e que você precisa agir contra ela. Aí você chega e fala assim: não vou lá porque o bispo vai orar por mim e eu vou receber a vitória. Você mesmo usa da autoridade que Deus lhe deu. Nada impede que eu ore por você, mas você também deve ter autoridade de orar e exigir que o mal saia em nome de Jesus, porque você tem o poder delegado por Jesus. Amém? Amém? Isso não é só para cantar não, irmãos. Não é só para cantar não, debaixo do meu pé, Satanás está debaixo do meu pé. Isso é muito bonito, é muito emocional, mas nós precisamos ter autoridade de verdade. Falar com autoridade, com poder, e dizer assim: ó, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, e eu dou ordem a você, mal, saia da minha vida, saia da vida da minha família, saia da minha casa, em nome de Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu tenho muita coisa para falar sobre isso, e eu vou falar. Os próximos domingos eu vou falar. Mas eu quero que você saia daqui hoje pensando dessa forma: eu tenho autoridade. Jesus me investe de autoridade. Paulo disse assim, Efésios capítulo 6, versículo 12: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, espíritos dominadores do mal. Entende? A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra o mal, contra espíritos maus. Você precisa exercer essa autoridade, amém? Escute, isso eu aprendi com 2 homens de Deus, há muitos anos atrás. Um numa escola de ministério que eu fui. Esse pastor, ele disse o seguinte, ele falou assim: você já viu, lá nos Estados Unidos tinha um motorista de caminhão, que ele estava vindo em alta velocidade, passando por todas as cidades, fazendo suas bagunças no trânsito, etc e tal. E aí, daqui a pouco, numa cidade, ele vinha descendo para entrar numa cidade, existia um guardinha lá, magrinho, pequenininho. E aquele guardinha chegou, veio, apitou, parou de frente do caminhão e ficou. E o caminhão veio, freou e parou. Ele dizia para a gente naquela ocasião: aquele guarda de trânsito tem autoridade. Ele tinha um distintivo que dava a ele autoridade. Aqui, no nosso país, se você vê um sinal fechado, e você vê que está tudo bem, alguns veem que está tudo bem, querem avançar o sinal de trânsito. Mas se ele vê o guarda, ele não vai avançar o sinal de trânsito. Você entende? Amém? Alguns
estão assim mesmo. Hoje é muito comum. Desculpe, tá, irmão? O meu está desligado, por isso que eu posso fazer isso. O meu está desligado. Está dirigindo. Oi, fulano. Peraí que tem um guarda ali. Baixa logo. Ah, mas tem uma blitz ali na frente e você está vendo sem o cinto de segurança. Aí você começa, porque você vê nesses agentes públicos autoridade. Quando o Satanás vier, você bota a mão e fala: alto lá, Satanás. Para aí. Eu sou autoridade no meu território. Eu sou autoridade no meu território. Para com esse negócio de baixar a cabeça. Exerça a sua autoridade em Jesus Cristo. Ele te deu poder. Ele te deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E a Bíblia diz, na versão Almeida atualizada, e nada. Quando ele diz nada, é nada mesmo, irmão. O que é nada? Nada é nada. E nada absolutamente vos causará dano algum. Amém? Vira o teu irmão e diga assim: você tem autoridade. Exerça a sua autoridade. Eu vou continuar no domingo que vem. Amém? Amém? Mas eu quero fazer com que você acredite no que aquilo que a Bíblia diz que você é. Diga comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Repita com autoridade e convicção: eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Você tem autoridade. Você é autoridade. Você é autoridade. Você tem autoridade. Deus te deu, delegou a você, através de Jesus Cristo, a autoridade. Ou seja, como diz um pastor aqui do Rio, e como o pastor Aldair sempre fala, superintendente Aldair fala: você está autorizado por Ele, por Jesus. Amém? Vamos ficar de pé.